Afinal, quem somos? Capítulo 15, terceira parte. Provas científicas da sobrevivência dos espíritos. Continuação. Recordamos a propósito que, com o poderoso médium de efeitos físicos, Frank Kluske, não se verificava nenhuma semelhança entre seu rosto e o dos espíritos materializados, que constituíam imponente variedade, masculinos, femininos e infantis, os que se manifestavam. Que a miúde, os seres revivos se exprimiam em línguas ignoradas por todos os presentes, como vimos nos casos que acabamos de citar. Para que possamos, porém, formar uma ideia sobre a grande força mediúnica de Kluske, vamos citar dois fatos importantíssimos, ocorridos durante as observações do Dr. Gustavo Gelei e confirmadas por Charles Richer, de modo seguinte. Com o poderoso médium polonês Kluske, que infelizmente consente com relutância em fazer experiências, Gelei no laboratório do Instituto Metapsíquico de Paris, tendo-o despido completamente, vê surgir diferentes formas vivas. Uma velha desdentada e enrugada, um oficial polonês de uniforme e cape, um oficial alemão, igualmente de uniforme com capacete de ponta. E logo a seguir, Gelei narrou-lhe o seguinte caso. Em Varsóvia, estando eu, Gelei, sentado entre Kluske e um seu amigo, oficial polonês, este lhe diz: eu só acreditarei nos fantasmas após ter visto uma cena deles. Então, quase no mesmo instante, uma lufada de ar frio abriu a janela e apagou uma das luzes. Depois, sucessivamente, diante do sofá em que estávamos sentados, passou um desfile interminável de espíritos diferentes, mulheres, crianças, velhos, militares, padres, etc. Havia do que se tremer, e a assistência, 3 pessoas, tremia realmente. Não creiam os leitores que só nós, humanos, ainda encarnados, somos turrões, teimosos e sépticos, que, embora verificando os fatos com todas as atividades normais dos nossos sentidos, permanecemos piores do que São Tomé. Com os espíritos, isto é, com os desencarnados, também se passam idênticas turrices, quando pretendem manter suas opiniões, conforme se irá concluir deste interessantíssimo relato. S. A. Wood, em The Two Worlds, narra o originalíssimo fato observado por ele. Numa das reuniões havidas com Ellen Duncan, conhecidíssimo médium de materializações, aconteceu um incidente humorístico, que vem provar que, quando somos apegados às ideias que tínhamos na Terra, elas continuam. O fato se resume assim. Quando o espírito materializado de um jovem saiu do gabinete para conversar com um assistente amigo, veio logo dizendo: antes de passar ao além, eu não era espiritista. Ainda não o sou e não pretendo ser espírita. O assistente explicou depois que frequentes eram entre ambos as conversações sobre o espiritismo, antes do falecimento do amigo, porém não foi possível convertê-lo, permanecendo-lhe ainda a ideia antiga. Longe iríamos se tivéssemos a pretensão de comentar neste capítulo, mesmo resumidamente, os casos antigos e modernos de materializações, visto que, todos os dias, fatos recentes vêm à lume através de livros, revistas e jornais, ou
os que, isoladamente, se realizam em sessões experimentais particulares. Inúmeros, afirmamos, são os casos por nós conhecidos e que têm o valor idêntico aos considerados clássicos, em virtude de ter o referêndum de homens, amigos nossos, que acima de qualquer partidarismo colocam o amor à verdade. No entanto, a título de referência, vamos registrar aqui quais os espíritos que se materializaram através das mediunidades da senhora Elizabeth d'Esperance, da senhora Florence Cook, do senhor Eglinton, de Madame Salmon e da senhora Eurípides Prado. Com a senhora d'Esperance, houve as seguintes materializações. Yolanda, linda moça que aparentava ter 16 anos, mais ou menos, perfeita, movia-se pela sala entre os assistentes, apoiando-se certa vez no braço de um dos presentes, enquanto ambos caminhavam. Ana, menina, andava, falava e conseguiu tal perfeição de formas que sua mãe, presente em uma das sessões, assim que a viu, reconheceu-a incontinente. Jutê, criancinha entre 3 a 4 anos de idade, maravilhosamente encantadora, que dir-se-ia ser antes uma boneca viva a caminhar entre os que a rodeavam. Com Florence Cook, depois senhora Elsie Corner, além da célebre materialização de Kate King, assunto já desenvolvido por nós, houve também o de Maria, a dançarina, diferenciando-se do médium pelas proporções do corpo, alto e formoso, em contraste com o corpo desta pequeno e magro. O professor Ernesto Bozano, em estudo que fez do caso, conta-nos que Maria conversava voluvelmente em gíria dialetal francesa e espantava os experimentadores executando ousados giros de dança peculiar ao ambiente algeliano. As manifestações em apreço se sucederam por 10 anos, sempre com as mesmas modalidades e exteriorizações. Quer dizer que, conforme as condições permitiam, Maria, a dançarina, se materializava, saía do gabinete mediúnico, dançava e cantava, quando podia, ou dirigia aos presentes algumas frases em patuá algeliano, e após uma demora mais ou menos longa, voltava ao gabinete mediúnico e desaparecia. Certa vez, quando os investigadores se atormentavam, entre os quais se achava Sir Ernest Benet, sócio fundador da Society for Physical Research de Londres, a ele, meticuloso partidário dos métodos científicos de investigação, que exigia provas e mais provas, Maria declarou a sua deliberação de retirar-se, visto estar enfartada de tudo. Estou cansado desses caras ingleses chatos e reais. Sir Bennet replicou-lhe então: assim que entrares no gabinete, eu te seguirei. É escusado dizer-se que esta resposta provocou uma saraivada de injúrias algelianas sobre o mal-sucedido experimentador. Em todos os trabalhos do médium Eglinton sempre se materializava um hindu, cujo principal detalhe era um modo interessante de se apresentar. Logo que parecia, cumprimentava os presentes a modo oriental. Levava a mão ao peito, aos lábios, à fronte, e erguia-a para o alto. A sua original indumentária, que se estendia até os pés, era de rigor característico e usava um turbante magnífico, enfeitado com pedras preciosas.
fora conhecido no círculo onde se manifestava pelo nome de Abdullah. As experiências que o Dr. Paul Gibier realizava com o notável médium Madame Salmon geralmente fechava em uma gaiola de ferro, da qual só ele possuía a chave. Via então materializar-se uma esbelta mulher que lhe parecia viva, perfeita, humana. Ela aparentava 25 anos mais jovens que Madame Salmon. Depois, materializava-se a pequena amante, que tinha apenas 1 metro de altura. Um homem alto ao qual Gibier pôde apertar a mão máscula e vigorosa. Todas essas personagens permaneciam no recinto somente alguns minutos e pareciam apressadas, por sua vez, a terminar os trabalhos. Antes de encerrarmos a parte demonstrativa deste capítulo, apresentaremos ao leitor, em exposição sumária, os maravilhosos fenômenos de materializações conseguidos em Belém do Pará e que, ao nosso ver, qualificamos como um dos maiores casos clássicos observados no mundo espírita brasileiro, quer quanto ao seu rigor experimental, quer quanto ao seu monumental processo de documentação, bem como os não menos interessantes casos assistidos por nós aqui em São Paulo. A benevolência do leitor amigo, pedimos vênia para expô-los em outros capítulos, certos de que eles dissipar-lhe-ão as dúvidas que, porventura, ainda permaneçam quanto à admissão desta certeza. O espírito desencarnado pode se materializar quando reunidos se encontrarem num médium os elementos necessários.